Imagine que você é uma mulher grávida, solteira, que vive em um país que lhe condenam muito por isso. Como uma forma de te ajudar, um homem casado, no entanto rico, firma um contrato falso com você, que os leva a uma longa e linda trajetória juntos. A história inicia com a nossa protagonista tendo um sonho em que ela faz parte de uma animação. Yeondu está caminhando e de repente 2 coelhos surgem pulando em seu colo. Nessa hora, ela acorda de um cochilo confuso e vemos que a mulher está sendo maquiada. Conhecendo um pouco mais sobre a nossa protagonista, ela é uma palestrante muito boa que está caminhando para o primeiro lugar em uma academia. As suas salas de aula sempre ficam muito cheias com os alunos, contudo, o homem que está atualmente no primeiro lugar sempre procura alguma coisa para manchar a imagem de sua adversária e tudo começa com alguns boatos maldosos sobre ela. Apesar de ser conhecido por geral sobre o caráter do número 1, quando o diretor da instituição passa por uma sala e se depara com a protagonista colocando o homem em seu devido lugar, o senhor a repreende pela atitude. Entretanto, depois que ele a chama até a sua sala, dá a desculpa que fez isso apenas para não ferir o ego do número 1. E entrega a notícia que logo Yeondu estará ocupando o cargo dele. No entanto, o senhor carrega uma preocupação. Ele quer saber se a protagonista não tem interesse em se casar e construir uma família antes de assumir uma responsabilidade maior. Dito isso, a mulher fica pensativa sobre o assunto e, em seguida, ela recebe um recado de seu namorado avisando que estará aguardando em um hotel. Agora passamos para um doutor que atua na área de ginecologia e obstetrícia. Ele é um bom médico, tanto que toda vez que o homem se aproxima de um certo neném que ele realizou o parto, a criança para de chorar e se acalma. Depois de suas consultas, Taekyong vai ao encontro de sua namorada em uma cafeteria e no lugar ele é surpreendido quando ela o pede em casamento. Já estava claro no relacionamento deles que o homem não acredita em casamentos, ele não acha certo se amarrar a alguém e ser obrigado a ficar ao lado dessa pessoa pelo resto da vida. Contudo, Taekyong explica que de qualquer forma gosta dela e da relação que eles compartilham, só não acha necessário rotulá-la com um anel. Entretanto, as coisas começam a desandar quando a sua namorada não aceita a resposta que recebeu e por ela ser uma figura pública, logo as pessoas começam a filmar o que está acontecendo. Depois desse encontro, o homem vai até o hotel que está hospedado e no caminho ele já começa a receber ligações de sua namorada pedindo desculpas, falando que nunca mais vai tocar nesse assunto. Voltando à protagonista, ela também está neste mesmo hotel. A mensagem de seu namorado mais cedo falava para Yeondu o encontrar em um quarto. Quando a mulher acessa o cômodo, fica impressionada logo que avista uma caixa com um anel dentro e depois com o que há em cima da cama. No entanto, assim que a protagonista vai percebendo alguns detalhes, como a peça de roupa comprada não ser de seu tamanho e muito menos a aliança, Yeondu se dá conta que na verdade ele estava esperando outra mulher. Claro que a briga entre os dois acontece e resulta com a protagonista descendo para o estacionamento furiosa. No local há 2 veículos iguais, um pertence a seu namorado e o outro a Taekyong. Sabendo que certamente Yeondu irá descontar a sua frustração em um carro, vemos a protagonista tirando uma caneta vermelha de sua bolsa e em seguida rabiscando um dos veículos. Enquanto isso, o doutor estava quase subindo quando decidiu voltar para o seu carro, ao mesmo tempo que ele conversava com a sua namorada no telefone, e se deparou com um veículo todo marcado. Como Yeondu não estava mais perto dele, Taekyong nem chegou a acusar do estrago, mas as coisas ficam piores a cada segundo, pois a sua namorada acabou indo até o hotel e viu as acusações escritas no capô do veículo. E para piorar, os hóspedes que estavam no estacionamento filmaram a celebridade descobrindo uma suposta traição, a qual sabemos que foi acusado por engano. Entretanto, a mulher não queria mais explicações e passou a acreditar que o motivo dele não querer se casar é por ter outra. Na próxima cena, vemos o irmão da protagonista e a sua mãe em um carro. Ela também vai ter gastos, pois infelizmente o garoto acaba batendo o veículo que a sua irmã havia emprestado. E o pior que foi no táxi que levou Yeondu no hotel para casa. Agora vamos conhecer os integrantes da família que moram na mesma residência. Temos a mãe da protagonista, seu tio e o irmão e a sua sobrinha, que o seu irmão teve quando ainda era um adolescente. Na próxima cena, vemos que Taekyong está empenhado em descobrir quem foi que estragou seu carro. Sendo assim, ele pega o cartão de memória que há na câmera do veículo e se depara com a protagonista, que é uma completa estranha para ele. No dia seguinte, acompanhamos um encontro de mulheres para tomarem chá e relaxar. A chefe de uma importante família, Madame Yeon, está presente e a hora
do chá é arruinada quando outra mulher furiosa se junta a elas. Mas ela está ali para conversar com a senhora. Acontece que essa mulher é a mãe da ex-namorada de Taekyong e ela quer punir a família pela vergonha que a sua filha passou ao ser rejeitada em público e a confusão sobre os rabiscos no veículo. Sejin, que é a secretária da família da Madame Yeon, até tenta acalmar os ânimos. No entanto, ela acaba sofrendo uma queda ao ser empurrada pela mulher furiosa, o que resulta com que algumas coisas quebram e ela corte a sua mão. O drama na família de Taekyong é ainda maior quando descobrimos que a sua avó postiça não é muito sua fã e sempre acha algo para o culpar ou tratá-lo mal. Acontece que a mãe do rapaz o teve em um outro casamento e o criou uma boa parte sozinha até conhecer o padrasto de Taekyong. Mas como a família de seu parceiro sempre fez questão de deixar claro quem é de sangue, seu filho nunca se sentiu à vontade na presença deles. Mais tarde, vemos no que o encontro desajeitado resultou, pois Taekyong foi chamado até a casa da família para ter uma conversa com a sua avó. E não demorou muito para que uma briga começasse, pois como sempre a senhora fez questão de insultar a mãe de Taekyong e o passado dela. Logo o homem foi embora, mas antes pediu para que a sua mãe não se culpasse, pois esse tipo de comportamento diz muito mais sobre eles do que ela. O único que parece se salvar dessa família é o padrasto de Taekyong. Dando um breve resumo sobre o colega de trabalho de Taekyong, conhecemos o Dr. Cha, que também é cunhado dele, pois se casou com a irmã do rapaz. Mas parece que o casal está passando por problemas, já que decidiram se divorciar em segredo. À noite, enquanto a família janta, a Madame Yeon comenta que tem um plano para fazer Taekyong se casar, e no dia seguinte vemos que ela liga para seu neto para marcar um encontro entre eles. Enquanto isso, a protagonista recebeu um recado de voz de seu ex-namorado. Nele, o homem falava que está tudo terminado com a amante. Sendo assim, Yeon-do decidiu ir até o hotel para entregar o anel que era para a outra que ela tinha levado consigo e terminar de vez o relacionamento deles. Continuando com Taekyong, o encontro dele também foi no hotel e lá não estava sua avó, mas sim a secretária da família. Confuso sobre o que está acontecendo, Sejin explica que a Madame Yeon quer que os dois se casem. Mas como vimos antes que ele é contra casamentos, o homem nega de prontidão. E assim que a conversa acaba, Taekyong recebe uma ligação da segurança avisando que a mulher que riscou o carro dele está de volta no estacionamento. Ao mesmo tempo que este drama ocorre, vemos quem é a segunda mulher do ex-namorado da protagonista, e se trata da secretária Sejin. Apesar do áudio que ela tinha recebido, a protagonista descobre que eles ainda estão juntos quando se depara com ele se beijando dentro do veículo da secretária. E falando mais sobre este casal, o homem queria que Sejin fosse com ele para outro país. No entanto, ela explica sobre o seu desejo de entrar na família Gong. E agora que surgiu a oportunidade, a mulher vai aproveitar. Yeon-do fica verdadeiramente abalada com o que acabou de presenciar, então quando Taekyong a encontra e começa a falar sobre o que ela fez em seu carro, a mulher acaba nem prestando atenção e logo desmaia. O doutor a leva para o hospital e no lugar algo que surpreende tanto um quanto o outro é revelado. Está tudo bem com a protagonista, acontece que como ela pode ter sido exposta a um estresse extremo estando grávida, resultou em seu desmaio. Yeon-do não estava esperando por essa notícia e muito menos que se trata de gêmeos. Mais tarde, Taekyong voltou à sua vida e quando levou o carro para o concerto, se deu conta que o celular da protagonista ficou em seu veículo. Enquanto isso, a Madame Yeon chamou a secretária em sua casa e falou para ela fazer o que for necessário para que seu neto se case. A senhora compartilha o medo que sente de que um dia Taekyong queira participar da fortuna da família e ela acredita que fazer o homem construir a sua irá o impedir disso. Voltando a Taekyong, o celular da protagonista não para de receber ligações e pensando que poderia ser a dona, o homem atendeu. No entanto, se tratava do ex-namorado dela, falando que pagaria o conserto pelo carro que ela estragou por ele ter a magoado, e com apenas alguns segundos o doutor já percebeu que Jong-ha não era uma boa pessoa. Agora, a próxima chamada era de Yeon-do e os dois combinam dela passar na clínica em que ele trabalha para a mulher recuperar o aparelho. Então,
Então, no dia seguinte, quando a protagonista está lá, ela pede para conversar com Tae-kyung e no escritório dele, Yeon-do explica sua situação, que leva a conversa ao rumo de que ela não quer estes bebês e nem dar continuação à gravidez. Contudo, como Tae-kyung é especializado em fertilidade, ele diz que não faz esse tipo de trabalho e aconselha a procurar o Dr. Cha. Assim que chega em casa e vê a sua mãe puxando as orelhas de seu irmão, avisando para ele não ter mais um filho antes de se casar, Yeon-do fica ainda mais desconfortável para contar sobre a sua gravidez. Mas coisas boas também estão acontecendo na vida da nossa protagonista, pois ela recebeu uma ligação de uma academia concorrente avisando que eles têm interesse em contratá-la como instrutora-chefe. Algo que deixa sua família muito feliz quando ficam sabendo. E focando um pouco mais na mãe de Yeon-do, vemos que o mundo é realmente pequeno, pois a senhora está terminando os seus estudos para poder entrar em uma faculdade, e por coincidência, o seu professor é o pai de Sejin, a secretária da família Gong. Mais tarde, vemos que tanto o senhor como a mãe de Sejin foram convidados para o aniversário de 80 anos da Madame Yeon. E por mais que o casal não possua mais uma grande fortuna, parece que a mãe da mulher continua agindo como se fosse da elite. Enquanto a festa acontece, o Dr. Cha tenta convencer Tae-kyung de descer antes que tudo acabe, apenas para sua avó não incomodar mais tarde. E vemos que não foi uma tarefa muito fácil. Mas Tae-kyung estava certo em não querer ir, pois assim que apareceu no salão, a sua avó lhe colocou em uma emboscada, pois a senhora anunciou a todos que seu neto iria se casar, mesmo ela sabendo que o homem é contra. E como previsto, a Madame Yeon o trata muito bem na frente dos desconhecidos. Confesso que eu já estou com um ranço dessa senhora. O que salvou Tae-kyung de sair da festa foi uma paciente que entrou em trabalho de parto. Dessa forma, o homem e o Dr. Cha tiveram que ir embora. Entretanto, como a mãe estava sendo tratada pelo Dr. Cha, Tae-kyung teve que ficar de olho na outra filha do casal, pois todas as enfermeiras foram chamadas para ajudar no parto, e se trata daquela neném que para de chorar quando enxerga o homem, aquela que vimos lá no início da história. Enquanto isso, a protagonista se encontrou com o diretor da academia concorrente que quer a contratar para que ele lhe passasse a proposta, que inclusive é bem boa. E assim que acabou a reunião, Yeon-do correu para o banheiro para colocar para fora tudo que havia comido até então. Agora entramos na fase dos enjoos matinais. Quando ela estava saindo do local, a mulher esbarrou em Tae-kyung, que implorou para que ela o ajudasse na questão de trocar a fralda da neném que ele está cuidando, e depois de fazer isso, os dois sentaram em um banco em uma praça. Tae-kyung explicou algumas coisas sobre a cirurgia que Yeon-do pretende fazer. Ela vai precisar de um responsável presente, e apesar do homem não ter nada a ver com isso, ele aconselha ela a ir até o pai das crianças e confrontá-lo com a gravidez, antes que Jong-ha se mude para outro país. Agora, passando para a conversa entre Sejin e seu pai, vemos que o homem demonstra ser totalmente contra este casamento, pois ele sabe as verdadeiras intenções de sua filha e como é aquela família. Falando sobre os queridos, à noite Tae-kyung foi até a casa e colocou a sua posição contra o casamento novamente, o que resultou com que a sua avó mais uma vez o destratasse, e assim Tae-kyung decidiu cortar os laços com todos. No dia seguinte, Yeon-do resolveu escutar os conselhos de Tae-kyung e foi até seu ex-namorado para conversar. No encontro deles, Jong-ha falou mais uma vez que iria para fora do país, e quando a protagonista fala hipoteticamente sobre estar grávida, o homem comenta que caso fosse verdade, iria pedir para ela tirar. Dessa forma, Yeon-do não pensa muito, ela sai do local e vai até a clínica de Tae-kyung. Lá, em um ato de desespero na recepção, a protagonista grita que quer tirar os bebês. Naquele mesmo instante, vemos o quanto ela está abalada. No entanto, antes de qualquer coisa, Tae-kyung a convence a fazer um ultrassom, e enquanto realiza o exame, o homem diz que parece que um dos bebês acabou não resistindo. Pelo incrível que pareça, Yeon-do fica abalada com a notícia e decide sair o quanto antes do lugar. Agora, passando para a casa da família Gong, a Madame Yeon mandou que os empregados retirassem as coisas de Tae-kyung da residência, pois a senhora decidiu que, já que ele cortou os laços com a família, o homem deveria levar seus pertences também. Essa confusão resulta com que durante a madrugada a mãe de Tae-kyung decida fazer algo que deveria ter feito muito antes: fugir dessa família horrível. E como todos ficam muito nervosos com a situação, a secretária assume a responsabilidade de encontrar a mulher.
mulher. Enquanto isso, Yeondu não tem um dia de paz. Quando ela está indo para sua sala na academia, a protagonista para na frente do mural para ver o que está fazendo seus alunos ficarem eufóricos, e nessa hora, a mulher se depara com uma foto de seu ultrassom. Logo que as pessoas saem e voltam às suas vidas, descobrimos quem fez isso. Foi o número 1 do lugar. Ele ameaça Yeondu dizendo que caso ela não saia da academia, ele vai contar para todos quem é a dona daqueles bebês, que além de ter um filho fora do casamento, ainda queria os tirar. E como sabemos que nesse país essas situações não são bem vistas, Yeondu não pode se dar o luxo de o enfrentar. Infelizmente, o homem descobriu depois do descuido dela na clínica, a qual a mulher dele também frequenta. Mais tarde, a protagonista decide ir beber para afogar a confusão que está na sua cabeça. E no local, ela ajuda uma senhora que não tinha dinheiro físico para pagar o que consumiu, pois o estabelecimento não aceitava outras formas de pagamento a não ser essa. Quando Yeondu vai pegar a sua carteira, deixa cair a foto da ultrassom e nessa hora, a mãe de Taekyong, que estava prestes a ir embora, decide ficar um pouco mais e fazer companhia para essa mulher que acabou de conhecer. Na verdade, Inhoki não pode beber, mas fez isso para impedir que a protagonista tome álcool enquanto está grávida. Logo, a senhora comenta sobre saber o segredo dela. Dessa forma, Yeondu, que não tem muitas pessoas para desabafar, conta sobre o que aconteceu recentemente consigo. E Inhoki tenta dar outra perspectiva sobre ter sobrado um neném. A senhora comenta que ele pode estar tentando sobreviver, assim como a protagonista, e que se ela dar uma chance para ele, o bebê pode ensinar sobre muitas coisas. Inhoki também contou um pouco sobre a sua história, que não foi nada fácil como mãe solteira. Master Taekyong a fez seguir em frente muitas vezes que ela pensou não ter mais saída. A mulher sabe que a maneira que ele se sente hoje em relação à família é por sua culpa, por não ter colocado limites naqueles que o magoam. Mas agora Inhoki não sabe mais o que fazer. Logo mais, a senhora não está se sentindo muito bem, então ela sai um pouquinho da tenda enquanto Yeondu a espera lá dentro. Enquanto sente calafrios do lado de fora, Sedin a encontra e em seguida liga para avisar Taekyong. Assim que o homem aparece, ele dá a chave de seu quarto para a secretária levar a sua mãe e depois sai em busca da mala dela. Mais uma vez o destino cruzou o homem e a protagonista, mas agora Taekyong grita com Yeondu e a culpa por ter feito a sua mãe beber. Os dois continuam a discutir e no fim, depois dele a insultar, a protagonista dá um chute na canela do doutor e vai embora. Depois que Taekyong chega em seu quarto e observa que apesar de estar inconsciente a sua mãe está bem, ele convida Sedin para uma conversa. O homem agradece à secretária por passar o dia procurando pela Inhoki e Sedin comenta que a sua oferta de fazer um casamento de fachada apenas para agradar a Madame Yeon ainda está de pé, ainda mais por ela ser infértil, assim não poderá continuar a linhagem de Taekyong. Enquanto isso, o Dr. Cha comemora com a sua esposa o aniversário deles de casamento. Por mais que o casal já tenha se divorciado, eles continuam com a festança, pois Ji Meong ainda quer manter essa parte em segredo. No entanto, depois que os convidados vão embora, o ex-casal passa a beber muito e no fim da noite, eles acabam na mesma cama, o que é uma surpresa tanto para a gente quanto para eles no dia seguinte. Voltando à protagonista, ela recebe uma ligação antes de dormir e se trata do diretor da academia concorrente. Ele queria apenas avisá-la que não vai poder mais oferecer a vaga para Yeondu, pois foi publicado no fórum dos alunos um boato sobre ela estar grávida. E agora, a vida da nossa querida protagonista está cada vez mais desmoronando. Passando para Taekyong, no dia seguinte, o seu pai lhe visita no escritório e depois de muitos anos sofrendo na mão daquela família, o homem reconhece os seus erros e pede desculpas por tudo que Taekyong passou. Chansik comenta com seu filho que apesar de Sedin ser uma pessoa decente, ele não deveria aceitar o casamento se essa não é a sua vontade, que dará um jeito de lidar com a Madame Yeon, mas pede para que Taekyong convença sua mãe a voltar para casa. Enquanto isso, na casa da protagonista, sua sobrinha Sogyeon está mais uma vez mexendo no computador de Yeondu, escondida de sua tia, quando se deparou com uma página aberta em que acusavam ela de estar grávida. Como estava com outras palavras, a criança não entendeu exatamente o que significava, mas seu pai e seu tio sim. Logo, a mãe de Yeondu chegou em casa e os três cuidaram para que ela não ficasse sabendo, então pediram para que a senhora
ficasse no local preparando o jantar enquanto eles dariam uma saída. Na próxima cena, vemos que a protagonista foi chamada na academia para buscar as suas coisas e depois ela teve uma reunião na sala do diretor com o próprio e o número 1. O Sr. Park gritou muitas vezes com Yeon-do como se ela estar grávida fosse o pior crime do mundo. Falou que cobraria ela pelos danos que causou à instituição, já que vários pais estão pedindo reembolso. Mas o estopim foi quando o número 1 sugeriu que a protagonista ficasse de joelhos para pedir desculpas. Nesse momento, a Yeon-do estourou e colocou para fora toda a angústia que estava sentindo, falando que iria expor o número 1 por ter invadido a sua privacidade e colocado ao mundo algo que era extremamente pessoal. Mas como ela era uma mulher conversando com dois homens totalmente preconceituosos, as ameaças não surtiram muito efeito. Assim que a protagonista abriu a porta da sala para ir embora, teve mais uma surpresa. Antes, o que não estava confirmado para seu irmão, tio e sobrinha, agora não tinha mais como negar, já que eles escutaram toda a discussão. A família foi até uma pracinha para conversar, enquanto Yeon-do e seu irmão discutiam. O tio deles e So-gyeon apenas assistiam os dois. O irmão da protagonista deu um sermão nela por ter tido este descuido. Ainda mais que quando ele era mais novo e chegou com So-gyeon pequena, Yeon-do havia tentado colocar ela fora. O garoto quer apenas que a sua irmã conte para a mãe deles antes que a senhora descubra de alguma outra maneira, e o que mais lhe chateia é que por mais que ele tenha feito muita coisa errada nessa vida, Yeon-do era vista como a salvação da família por sempre ter seguido as regras e ter sido certinha. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo e querem que eu continue este novo dorama, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!